Bem-vindos de volta, meus queridos. Estou aqui para resolver, para ajudar, na verdade, dar super dicas para os meus alunos do primeiro ano do ensino médio. Chegou esse PET avaliativo, a gente já esperava por ele. Chegou aí antes da hora, antes do que a gente tinha planejado. E é um PET que conta como um trabalho, como uma prova, como uma avaliação. Pensando nisso, eu não quero dar as respostas aqui, mas eu quero te dar aquela ajuda para fazer a sua avaliação, o seu trabalho ser simples, ser fácil. Então, qual que é o meu objetivo aqui? Comentar algumas coisas com você, direcionar os seus estudos para que você consiga fazer esse PET avaliativo com facilidade. Antes da gente começar, não deixe de se inscrever no canal da Escola Online, seguir as redes sociais e se inscrever também no meu canal, me acompanhar nas redes sociais. A gente já começa. Atividade 1. Leia o texto abaixo. O primeiro levantamento da safra de grãos 2019-2020, divulgado nesta quinta-feira 10 pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, aponta que a produção brasileira está estimada em 245,8 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 1,6% ou 3,9 milhões de toneladas em comparação à safra 2018-2019. Com isso, a safra atual mantém-se como recorde. E aí ele coloca a fonte para gente. O texto acima traz uma informação importante sobre a produção de grãos no Brasil entre os anos de 2019 e 2020. Vamos decifrar essa informação. Primeira coisa que ele coloca aí para gente. Você sabe quanto vale em quilogramas uma tonelada? Represente numericamente. Essa aqui eu vou te ajudar. Uma tonelada equivale a 1.000 quilos. É isso que ele quer que você responda. Simples assim. Você sabe reescrever 245,8 milhões como um número inteiro? Reescreva. Quando ele está pedindo isso, ele está pedindo para você colocar os zeros. Quantos zeros a gente vai ter que colocar aqui? Eu vou tirar a vírgula e colocar os milhões. Por exemplo, eu posso escrever 1,5 milhão. Posso escrever dessa maneira. Mas eu posso escrever assim, 1 milhão e 500 mil. É a mesma coisa. É isso que ele está pedindo. Você vai tirar essa vírgula e acrescentar um número de zeros aí. Essa aqui eu não vou te dar cola, não. Já te ajudei, não vou te dar a resposta, não. Letra C. Agora junte os dois números obtidos nos dois itens anteriores, multiplicando-os. Qual foi o número que você obteve? Escreva. Ou seja, você vai pegar esse número que você achou aqui na letra B, com a quantidade de zeros ideal aqui, e multiplicar por 1.000. Multiplicar por 1.000, que é o resultado da letra A, é além da quantidade de zeros que vai ter aqui, você ainda vai colocar mais 3 zeros. É isso que ele quer que você faça. Represente esse número usando notação científica. Vamos lembrar o que é a notação científica? A notação científica, eu vou usar meu exemplo aqui, 1,5 milhão. É a gente escrever como um número com um algarismo só na parte inteira. Então, seria 1,5. E se eu colocar a minha vírgula aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas depois da vírgula. Então, o 10 elevado a 6. Essa vai ser a ideia. Significa que eu posso escrever 1,5 milhão, 1 milhão e 500 mil ou 1,5 vezes 10 a sexta. É a mesma coisa. Eu fiz esse exemplo aqui, que não é o que a gente está fazendo na atividade 1, mas para você entender o que você tem que fazer. Ou seja, esse número que você achou aqui, você vai ter que representar em notação científica. Ele vai ser 2,458 vezes 10 elevado a alguma coisa. Isso aqui é contigo. Vou deixar para você tentar fazer. E a letra E, agora represente este mesmo número, ainda em notação científica,
convertendo a unidade de quilograma para grama. Lembra lá, ó, quilograma, hectograma, decagrama e grama. Ou seja, 1 quilo tem 1000 gramas. Além de multiplicar, de fazer esse número grandão, você vai ter que multiplicar por 1000 e manter a notação científica. Essa atividade 1, gente, está lá no PET 1. A gente fala sobre isso no primeiro PET. São as primeiras atividades. Então, dá uma olhadinha nisso com carinho. Não é uma atividade difícil de fazer. Tá? Seguindo, a atividade 2. Considere... uma residência possui uma caixa d'água com capacidade para 500 litros, que no início do dia estava cheia. Por um descuido, um dos moradores deixou uma torneira aberta antes de sair de casa. Sabe-se que essa torneira permaneceu aberta durante todo o dia, pois quem a deixou aberta foi o último morador a sair de casa, que por 9 horas abertas escoaram por essa torneira 300 litros de água e que o registro de abastecimento da caixa estava fechado. De acordo com a descrição dessa situação, pelo gráfico abaixo, qual a lei de formação da função que melhor representa o volume V de água nessa caixa d'água em função do tempo X? Que confusão, né? O que ele está falando aqui, ó, é que a torneira ficou aberta e a água escoou. Ele deu um gráfico e esse gráfico é uma reta. Se é uma reta, é função afim. Eu já vou te falar onde está essa questão, ó. Função afim, anotei aqui, ela está no PET 2, semana 4, e a atividade 10, vou colocar aqui, ó, atividade 10, é quase igual a essa. Então, ficou na dúvida, ó, assiste de novo. PET 2, semana 4, atividade 10. Uma funçãozinha afim. O que a gente vai ter aqui, ó? Como é que eu faço isso? 2 pontos. Esse ponto aqui é o 0,500. Esse ponto aqui é o 9,200. Lembra, a gente coloca primeiro x, depois o y. Primeiro x, depois o y. Se é uma função afim, eu jogo lá na fórmula, ó, y igual a x mais b. A única diferença desse exercício, ao invés dele chamar de y, ele chamou de v de x. Mas o estilo de fazer é o mesmo. Vou deixar para você fazer. Na dúvida, assiste de novo esse vídeo aqui, ó. Já vai direto lá na atividade 10 para te ajudar a lembrar como que faz essa questão. Seguindo, dicas para a atividade 3. Dada a função f de segundo grau, definida por f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, faça o que se pede. Função quadrática. A função quadrática está no PET 3. Então, dá uma olhadinha no PET 3. Quem está no meu canal, no PET do 9º ano também tem. O 9º ano é o PET 4. Dá uma olhadinha lá que tem uma questão praticamente idêntica a essa. Muda um pouquinho os valores. Mas a primeira coisa que ele faz, ó, determine as raízes dessa função. Os valores, que são os valores x' e x2' que tornam a função igual a zero. Ele já te explicou o que é para fazer. X ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. É para resolver. Ah, você vai achar o x' e o x2'. Eu não vou resolver aqui não, vou deixar para você. Na letra B, ele fala assim, ó, determine as coordenadas xv e yv do vértice da parábola que representa o gráfico dessa função. Você vai calcular lá, o x do vértice tem fórmula, menos b sobre 2a e o y do vértice, menos delta sobre 4a. É para calcular, eu não vou calcular para você não. Letra C, identifique e determine o ponto de interseção entre o gráfico e o eixo aqui, ó, ele faltou, e o eixo Y, para fazer sentido. Então, corrija aí seu PET para ficar fácil de você fazer. O que é isso? É fazer o x igual a zero na função. Como assim, Eleonora? Ó, onde tem x, você coloca zero. 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, mais 3. Resolve aí. E, por fim, faça o desenho do gráfico utilizando os pontos determinados acima. Então, ó, o x1 e o x2 você vai representar no eixo x. Esse valorzinho aqui, x do vértice e y do vértice, vai dar um ponto, você vai representar o ponto. E a letra C você vai representar no eixo y.
Olha o PET lá do 9º ano. Agora eu tô na dúvida se é PET 4 ou PET 5, mas depois eu aviso para vocês. Que tem um exercício parecidíssimo. Vai ficar super fácil de resolver. Seguindo, atividade 4 do Enem. Gente, não vai me errar a questão que tem pronta na internet, hein? Pelo amor de Deus. Questão 4. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda da zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 metros e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode gastar no máximo R$ 8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é... Olha o que ele fala, ó. Ele coloca um a 80 metros, outro a 100, outro a 120 e assim por diante até o último, que está 1.380. Isso aqui é a ideia de PA, ó. A gente está aumentando de 20 em 20. O que a gente precisa saber é quantos postes a gente tem. Esse aqui é o A1, esse aqui é o A2, esse é o A3. Se você quiser ir fazendo de 20 em 20 até chegar ao 1.380, você pode. Mas esse aqui, ó, é o AN. A gente tem uma maneira mais fácil de sair com isso. O 20 é a razão. Usar a formulinha do termo geral da PA, ó. O AN a gente tem, é o A1 a gente tem, N menos 1. O N é o que a gente quer descobrir, vezes a razão, que é 20. É jogar na fórmula e descobrir quantos postes a gente vai ter. Quando você jogar na fórmula, fizer esses cálculos, você acha a quantidade de postes. Cada um custa R$ 8.000. Finalizou o exercício. Bom, a PA está na apostila 4, está no PET 4. Se quiser olhar, mas com essa dica aqui, ó, já nem vai precisar conferir. Ah? Atividade 5, uma questão do Enem adaptada. O Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.900, propondo um aumento percentual fixo por ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial em função do tempo de serviço em anos é S de T igual a 1.900, que multiplica 1,05T. Então, ó, vou até copiar aqui, 1.900, que multiplica 1,05 elevado a T. E aí ele explica, ó, esse aqui é o salário que a pessoa vai receber. E esse aqui é o tempo em anos. Vou colocar aqui, ó, dos anos. Agora, olha o que ele fala. De acordo com a proposta do sindicato, o salário em reais de um profissional dessa empresa com 3 anos de tempo de serviço será, aqui ó, 3 anos de tempo de serviço. É só a gente substituir aqui por 3. E aí fazer conta, tá? Vou deixar as contas para você fazer. Cuidado que não é 1,5 vezes 3, não. É 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05. Faz essas continhas direito. Isso aqui é o nosso último PET, mas com essa dica aqui, ó, nem precisa dele, tá? E para finalizar nossa sessão de dicas, atividade 6. Um pescador tem um barco à vela, conforme o modelo do desenho abaixo. Em um dia de pesca com o mar bem agitado, o tecido da vela de seu barco rasgou e ele quer comprar outro tecido para refazer a vela do barco. Utilizando razões trigonométricas no triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras, determine as medidas x e y que falta para comprar o tecido para a nova vela. Ele já falou o que é para a gente usar, ó, razões trigonométricas no triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras. Quando a gente tem isso aqui, ó, observa, eu vou olhar esse triângulo aqui. Ele vale, ó, x vai ser esse cateto, 90, 30. Completo, ó, 90
mais 30, 120. Significa que esse ângulo aqui vale 60 graus. Se esse ângulo vale 60, esse aqui vale 30. Com isso, ó, se eu olhar, eu vou fazer o triângulo aqui de duas cores só para você pegar a ideia. Vou fazer o triângulo vermelho e aqui vai ser preto. Então, ó, dividir em dois triângulos. O preto e o vermelho. Se a gente faz isso, ó, acabou o exercício. Eu nem precisava desses 60. Eu coloquei só para eu achar o valorzinho do 30 ali. Só para facilitar para mim. Olha o que eu tenho, ó, 30. Quem está na frente do 30 é o cateto oposto. Quem está grudadinho no 30 é o cateto adjacente. Qual a relação que eu vou usar? Seno, cosseno ou tangente? É isso que você tem que se perguntar. Para cá, mesma coisa, ó. Quem está na frente do 30? Cateto oposto. Olha o valor que a gente tem. Aqui tem outro ângulo de 90. Esse é a hipotenusa. Ah, Leonor, eu posso usar o x? Pode. Se a gente pensar no triângulo preto, o x é o cateto adjacente. Mas eu nem usaria. Eu usaria o 6, para eu não correr risco de errar a conta. Ah? O que a gente tem que lembrar aqui? Do SOHCAHTOA. Lembra quem que é o SOHCAHTOA? Seno, S de seno, O de oposto, H de hipotenusa. Cosseno, adjacente, hipotenusa, tangente, oposto, adjacente. Você tem que ver qual regra vai servir para você. Você vai fazer o exercício duas vezes. Uma vez para o triângulo vermelho, uma vez para o triângulo preto. Essa vai ser a ideia. E vou precisar do 30. A tabelinha do 30, 45, 60. Ó, quem que vai ser a minha tabela aqui? Seno, cosseno e tangente. Eu vou precisar só do 30, ó, nem preciso de todas. 30, 45, 60. Lembra como é que constrói a tabela? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz para todo mundo sobre 2. Tem até uma musiquinha aí, procura aí no YouTube, que a prof não tem esse talento para cantar, não. Mas tem até uma musiquinha. A tangente, ó, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. A gente nem precisava da tabela toda, a gente vai precisar só para o ângulo de 30. Mas é bom construir a tabela toda. Joia? E aqui, gente, eu finalizei. Eu quis fazer essa série de dicas, não quero fazer a solução, mas quem assistiu todos os PETs, os nossos vídeos, acompanhou tanto no meu canal quanto no canal da Escola Online, está em condições de resolver esse PET 8. Eu quis dar essas dicas para te dar segurança na hora de resolver. Joia? É importante que você faça, que você respeite os prazos. Eu te desejo muito sucesso, que seu ano seja muito abençoado, ótimas festas de final de ano. Se cuida, usa máscara, cuida da sua família. Um abraço e até a nossa próxima oportunidade.